Memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Por que essa expressão encantou e provocou tantos filósofos, poetas e artistas ao longo da história? O que tem na morte que fascina tanto o ser humano, mas que, além disso, provoca que ele deve se lembrar da morte? É só tu olhar para quadros e obras de arte de artistas e filósofos que mantinham um crânio humano em sua escrivaninha enquanto eles estudavam. A morte sempre está à espreita do homem. Ela está atrás de nós e na nossa frente. Por que atrás? Porque o passado já morreu. Não volta mais. Tu quer pensar como é que é morrer? É só tu pensar no ano passado. Já era, cara. Deixou de existir. E é só tu pensar no futuro. Não é garantido. O que tu tem de verdade? O presente. O agora. É só isso que nos sobra. Nas catacumbas de Roma, você vai encontrar uma frase que diz mais ou menos assim: o que você é hoje, nós já fomos um dia. E o que nós somos, em breve você será também. Memento mori. Lembre-se, você vai morrer. A filosofia estoica, ela se fascina e é uma das filosofias que mais se prende a esse mantra. Memento mori. Por que esse mantra? Os estoicos, eles pensavam muito sobre a própria mortalidade. É mais ou menos assim, cara, amanhã talvez eu não esteja mais aqui. Nada é garantido além do agora. O daqui a de pouco não é garantido. Então os estoicos, eles pensavam na própria morte para quê? Para aproveitar a vida. Se eu sei que o amanhã não é garantido, o que eu estou fazendo agora toma um novo sentido. É possível dizer que a morte e a tragédia é o que gera a filosofia estoica, uma vez que ela começou a partir do naufrágio de Zenão de Cítio. O cara era um baita do mercador, riquíssimo, estava viajando para Atenas para fazer uma super venda, e aí do nada, todos os navios dele naufragam em uma tempestade. Ele sobrevive e acorda na praia de Atenas, quase morto, sem nada, nada. Só com as roupas esfarrapadas do corpo, toda a riqueza que a família e ele construíram ao longo de gerações, sumiram de uma hora para outra. Lembre-se, tu vai morrer. E ele percebeu isso, que a vida não é certa. Mas aí ele diz assim, o Zenão, cara, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, esse naufrágio. Pode dizer, como é que a pior coisa que nós pensamos foi a melhor coisa da vida dele? É assim, ele perdeu tudo. Família, parentes, amigos, dinheiro, propriedade, tudo. E ele disse assim, no momento em que eu perdi tudo, eu estava livre para fazer o que eu quisesse. Ele foi seguir estudar com um filósofo e o Zenão acabou fundando essa escola do estoicismo, que começa com a tragédia, com a expectativa de que coisas ruins vão acontecer contigo. Porque coisas ruins vão acontecer com a gente. É impossível viver a vida só coisas boas acontecendo conosco. É uma coisa ingênua. Mas existe uma onda de pensamento que diz, não, vamos pensar positivo. E aí o que acontece quando tu só pensa positivo? Tu se frustra. E aí vem os filósofos com sua caveira e o seu ser ou não ser, eis a questão. E coloca uma nova perspectiva. Cara, é diferente. Tu morre. As pessoas ao teu redor vão morrer. Todo mundo que tu ama vai morrer.
Tu vai morrer. E os filhos das pessoas que tu amam vão morrer. E mais, como todo mundo vai morrer, tu provavelmente será esquecido. Ah, mas eu tenho as minhas fotos publicadas na internet. Elas serão enterradas no meio de um monte de outras fotos que irão surgir, de outros perfis. Tu vai ser só mais um perfil de pessoas esquecidas quando todo mundo tiver morrido também. E aí tu vai pensar assim, vai dizer, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tu tá me dando uma crise existencial. Não, é pelo contrário, agora tu tá mais livre. Porque se tu sabe que tu vai morrer, as coisas param de ser tão importantes assim. Se as pessoas pensassem mais na sua própria morte, elas não se levariam tão a sério. As coisas como a gente conhece hoje vão acabar. Nenhum país vai durar para sempre. É só olhar para a história. Grandes impérios que se diziam eternos sumiram. Tu pode pensar e olhar a morte como dizer a vida não tem sentido. Ou tu pode olhar para a morte e ver, não, é a curta vida que eu tenho que vai fazer com que eu atribua um significado para ela. Que eu faça coisas que façam a minha vida ser boa. E mais, que eu não vou esperar para fazer a minha vida ser boa. Quantas pessoas ficam presas em um trabalho que odeiam? Elas dizem só mais um ano. Elas estão trabalhando dizendo, mas eu preciso desse trabalho para comer. Mas para que tu está fazendo isso? Para que tu lentamente está se matando em um trabalho que tu odeia? Só para sobreviver. Sobreviver não é vida. Memento mori, tu vai morrer. Então, se tu vai morrer agora ou daqui a 3 anos, na grande expectativa do tempo, não mudou nada. Então, tu pensa, peraí, eu posso morrer amanhã. E mais, tu pode estar se matando nesse trabalho ali que tu odeia, dizendo só mais um ano e daí eu saio dele e vou fazer uma coisa que eu realmente gosto. E aí tu morre num acidente de carro. E todos esses teus planos que tu estavam construindo, já era. Tu pode pegar um amigo teu, um pai, um familiar ou até teu cachorrinho de estimação. Quantas vezes a gente esnoba essas pessoas? Porque a gente diz, não, mas vai ter mais um dia com essa pessoa. E aí ela morre. O imperador romano Marco Aurélio, que escreveu um diário das suas meditações, constantemente escreve nesse livro sobre a morte, sobre como ele vai morrer. Em uma das passagens, ele diz assim, olha, quando tu vai colocar os teus filhos na cama, tu beija a testa deles, tu fica ali com eles e tu diz para si mesmo, aproveite este momento agora, porque tu não sabe se nem tu, nem ele estarão vivos amanhã. O Marco Aurélio enterrou 8 filhos. 8 filhos. Então ele aprendeu um pouco com a experiência dele de que, cara, a vida não é uma garantia. E ser lembrado depois da vida também não importa. Essa noção de nós seres humanos buscamos ser eternos nas memórias dos outros. É muito provável que a gente seja esquecido. O significado da vida existe agora. Memento mori, eu vou morrer. Se eu sei que eu vou morrer, a vida deixa de ser tão importante, no sentido de os meus problemas se tornam menores e as minhas conquistas também. Memento mori, eu e todos vamos morrer. Se eu e todos vamos morrer, eu deixo de ser tão arrogante com as coisas que eu conquistei, porque no final não importa. Mas eu também deixo de me preocupar com os meus fracassos, porque no final também não me importa. No final todo mundo morre, mesmo. Então nada do que tu estava se preocupando vai ser relevante, porque daqui a pouco, daqui a alguns anos, sei lá, 10, 20, 30, 80 anos, tu vai estar morto. E todos os teus problemas e preocupações terão sumido. E que diferença faz, diz Marco Aurélio, o incenso no altar, a primeira brasa e a última cairão no mesmo altar e ficarão lá. Uma vida de 80 anos e de 3 anos tem quase o mesmo tamanho quando tu coloca no grande tamanho da história. O que importa é o agora. Memento mori. Tu vai morrer. A filosofia estoica coloca isso como um dos grandes pilares. Eu sei que eu posso me ferrar. Eu sei que eu posso perder tudo. Quando tu pode perder tudo e seguir vivendo, tu é livre.
Agora, quando tu pensa que tu não é capaz de viver perdendo alguma coisa de fora de ti, é que tu é escravo dessas coisas. E nós não podemos ser escravos da vida. Nós temos que ser livres. E somente livres podemos viver o agora, e é somente no agora que podemos encontrar a felicidade. Que felicidade é essa? Fazer as coisas boas e certas. Exercer a nossa natureza e não ficar perdendo tempo. De Sêneca, tempo é a única moeda escassa no mundo. Tudo o resto é abundante. Por quê? Nós ficamos bravos quando alguém nos rouba algo que é nosso, mas não ficamos bravos quando alguém rouba o nosso tempo. Nós desperdiçamos o nosso tempo de uma vida limitada. Memento mori, tu vai morrer. Quando tu pensa, se eu fosse morrer amanhã, que coisas diferentes eu faria? É um momento em que tu para pensar e dizer, bom, será que eu estou vivendo a vida como eu realmente quero? Que acabe? Se a resposta é não, então aí tu começa a refletir, o que eu poderia mudar? Pá, mas eu não posso ser revolucionário, por quê? Porque vai ficar difícil para mim. Bom, memento mori, tu vai morrer uma hora dessas. É esse estranho equilíbrio entre eu posso morrer amanhã e eu posso morrer em 80 anos que os estoicos dizem que nós devemos buscar. É fazer as coisas com essa perspectiva de que existe um grande futuro, mas que ao mesmo tempo eu posso morrer amanhã. Viver o presente em perspectiva do futuro. Mas o presente, por quê? Porque memento mori, lembre-se, você vai morrer.